Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade a mais um conteúdo na nossa disciplina de matemática, né? Para começar, eu espero que todos estejam bem, para a gente dar continuidade às nossas aulas, né? Então, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Hoje a gente vai ter como conteúdo reta e semi-reta e segmentos de reta, certo? Só que hoje a gente vai ver só reta e semi-reta, um pouquinho de segmento, mas é bem pouquinho mesmo. Depois a gente vai dar continuidade de segmento na outra aula, tá bom? O que é uma reta e uma semi-reta? Segmento de reta é uma parte de reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letra maiúscula. Semi-reta é uma reta que tem início marcado por um ponto, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido partindo de um ponto de origem. Então, gente, a reta, aqui a gente vê o segmento de reta, certo? Que é uma parte da reta marcada por dois pontos. Ó, gente, aqui é o segmento da reta para complementar a imagem anterior, certo? Então, como lá fala que lá é dois pontos, então aqui, gente, dois pontos que é representado por letra maiúscula, como fala na imagem anterior. Então, a letra maiúscula aqui que a gente usou foi o A e o B, certo? Segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos que fazem parte da reta, sempre indicado por letra maiúscula. Uma reta tem início marcado por um ponto, mas não tem fim, certo, gente? A gente vai ver a imagem mais uma vez para complementar mais uma vez a imagem anterior, certo? Segmento de reta, que é representado por letra maiúscula e dois pontos. Aqui a gente vê o ponto A e o ponto B, certo? E sempre será utilizado letra maiúscula para representar os pontos, ok? Como se chama os dois segmentos de uma reta? Segmentos colineares, quando os dois pontos pertencem à mesma reta, ou seja, quando dois ou mais pontos distintos compartilham a mesma reta. Segmento adjacente, quando são consecutivos e lineares, ou seja, possuem pontos em comum e por eles passa uma única reta. Então, gente, colineares, quando os pontos pertencem à mesma reta, tipo que eu mostrei anteriormente, certo? E o adjacente quando consecutivos e lineares, ou seja, possui pontos em comum e por ela passa uma única reta, certo? Quais são os segmentos de reta? Os segmentos de reta possuem um ponto inicial e um ponto final. Eles podem ser consecutivos, adjacentes e colineares. Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final chamados de extremos. Certo, gente? Então, quais são os segmentos da reta? Que eles podem ser consecutivos, adjacentes e colineares, ok? Quais são os dois tipos de semi-retas? Uma semi-reta possui apenas um ponto de origem, ou seja, enquanto uma reta é infinita nos dois sentidos, uma semi-reta é infinita em um só sentido. Ela possui dois pontos. Um ponto é a origem e o outro é um ponto de passagem. Certo, gente? Então, essa é os dois tipos de semi-reta, certo? Uma semi-reta possui um ponto de origem, certo? E enquanto uma reta é infinita, o que é infinita? Ela não irá ter o fim. Não tem fim, certo? Nos dois sentidos, uma semi-reta só é infinita quando um sentido só é um sentido, ok?
E também possui dois pontos. Ponto é a origem e o outro ponto é de passagem. Certíssimo? O que são segmentos de reta paralelas? As retas paralelas são basicamente duas linhas retas que não apresentam um ponto em comum. Em outras palavras, são duas retas que não se encontram, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. Outra característica que a definem é que elas mantêm a mesma medida de inclinação, chamados de coeficiente angular. Então, esses segmentos de retas paralelas, né? Que é basicamente duas linhas retas que não apresentam ponto em comum, e as outras são duas retas que não encontram, mas que necessitam de ter o mesmo sentido, certo? Como classificar as retas? Retas são figuras geométricas planas ou espaciais que podem ser classificadas em concorrentes, coincidentes e paralelas. Na geometria, as retas são definidas apenas como conjuntos de pontos. Ok? Como identificar semirreta? As semirretas fazem parte dos estudos de geometria e são retas que apresentam um ponto de origem. Esse ponto indica seu início. No entanto, elas não apresentam um fim, ou seja, são infinitas. Quanto representadas, as semirretas são indicadas por uma seta de um dos lados, que demonstra o sentido que não tem fim. Então, a gente tem como a gente identificar uma semirreta, é porque elas fazem parte dos estudos de geometria e são retas que apresentam um ponto de origem. Apresenta um ponto de origem, apenas um, certo? Segmentos de reta. Um segmento de reta é uma porção de reta compreendida entre dois pontos. Os segmentos de reta têm o princípio e o fim. Os segmentos de reta podem ser representam-se por duas letras maiúsculas dentro de parênteses retos. Ó, gente, aqui a gente vai ver um segmento de reta, certo? Que tem como segmento o P e o Q. O P se inicia aqui e o Q já no final. Os pontos P e Q chama-se extremidades dos segmentos de reta, certo? Então, gente, aqui a gente pode ver que é representado por duas letras maiúsculas. Aqui foi utilizado o P e o Q. Aqui nessa outra imagem a gente vai ver semirretas. Tem princípio e não tem fim. Uma semirreta representa-se por duas letras maiúsculas com um ponto sobre a letra onde se inicia a semirreta. Então, gente, que a gente vê que essas semirretas se inicia no F, certo? E para no E, ok? Isso significa que ela tem fim? Não. A semirreta FE tem origem em F e passa por E, certo? O outro exemplo, ó, a semirreta TS tem origem no T e passa por S. Por que essa tem origem no T? Porque, gente, lembrando que a gente não pode começar uma semirreta do meio. Então, aqui o T é a origem, porque começa na ponta, ele começa na ponta e passa pelo meio, que é o S. Certo? Uma semirreta é a parte de uma reta que tem um princípio, mas não tem um fim. As semirretas representam-se por duas letras maiúsculas com um ponto sobre a letra onde se inicia a semirreta. Certo? O I e o IU tem origem em I e passa por U, certo? Então, gente,
esse foi o vídeo da aula de hoje, tá bom? Espero que todos tenham entendido um pouco da explicação. Se não tiverem entendido, me perguntem, né? Eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas, certo? Peço perdão se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, mas eu peço que se vocês tiverem dúvida, me procurem e me perguntem, que eu irei ajudar, tá bom? Então tenham um bom dia e uma boa aula.